E aí, hoje faremos uma live diferente. Vamos voltar a fazer algumas lives aqui, montando bolo, conversando, falando sobre os temas que nós falamos lá no YouTube, mas de uma maneira um pouquinho diferente aqui no Instagram. Então, para quem entrava aqui no Instagram, e eu estava no mudo, estava lá no YouTube, agora estarei aqui falando mesmo e fazendo alguma coisa. Hoje eu vou montar um bolo para justamente falar sobre o tema, que é o cardápio que vende, né? E aí eu vou trazer um exemplo de produto que é uma... Bom dia, Pedro. Que é um produto que eu costumo dizer que ele é mais fácil de vender, entre aspas, é um bolo, né? Mas ele é um produto mais fácil de vender por conta do formato. E ainda assim agrega. Então vamos falar sobre isso e montarmos um bolo aqui, enquanto eu falo. E aí nós vamos conversando, né? A ideia agora é... Aqui, como a gente fazia antigamente, eu não sei se tem alguém aí das antigas, mas a gente... Bom dia, Helena, bom dia, tudo bem? A gente fazia isso nas antigas aí. Eu entrava montando bolo. A Lilian é das antigas aí, ó. Vi que ela entrou agora. E a Lilian é da época que a gente fazia as lives aí com os bolos. Montando bolo, conversando, fazendo slice. Né, Lilian? Olha só, eu vou usar aqui uma massa de 17 centímetros. Que, olha lá, degusta açaí, é das antigas também. Boa. Essa massa tem 17 centímetros, é uma massa de chocolate. E a gente guarda ela assim, ó, embaladinha, tá? E eu vou fazer o corte dela aqui agora e vou usar 2 camadas apenas. E aqui a gente vai fazer o bolo torta. Muito bom sempre pra gente. Que bom, né? Temos que nos ajudar. Ó, vou cortar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera, que aí vocês conseguem ver. Deixa eu secar a mão. Estou mostrando. Eu vou baixar no máximo isso aqui, senão não vai aparecer, tá? E aí, a ideia do bolo torta surgiu como uma versão dos Nakeds, tá? Boa tarde da França, olha que legal. Boa tarde. Não sei como é que fala boa tarde, só sei bonjour. Oi. Bom dia, pistache mini bolos. Tem aluna minha aí? Além da Lilian, né? Tem aluna minha aí? Ou ainda estão dormindo? Eu amei a abertura da caixa que você colocou no story. Qual a abertura da caixa? Gente, eu vou cortando aqui, tá? E a gente vai conversando. Qual a abertura da caixa? Não lembro. Deixa eu usar aqui. De apoio. Olha lá. A pistache mini bolos também é. A Doce Encanto é minha aluna. Boa. Dos canapés, isso. E daí, tá fazendo? Conta aí. Conta aí pra mim como é que tá. Ó, o Rogério é meu aluno presencial. Veio aqui em Curitiba fazer comigo, lá na Casa do Botânico ainda. Carmélia, aluna. Ai, Lili, eu não lembro agora. Não lembro. Ó, depois eu vejo. Daí eu vou lembrar, né? Claro, mas agora eu não tô lembrando. Ó, então aqui eu tenho as três camadas de massa. Ah, olha, essa semana eu tenho festa. Como é que é? Cristiane Takakusa. Isso? Takakusa. Quero ser aluna. Olha só, vocês podem ser alunos a qualquer momento. Se você quer ser aluna do online, é só comentar online aqui na live. E se você quiser ser do presencial, é só colocar presencial. Que aí eu vou te mandar no direct o link das informações. Ó, temos aqui as 3 camadas de massa, tá bom? E agora, nós vamos... Deixa eu limpar aqui. Pegar nossa boleira. Bailarina. Para montarmos.
Eu entrei nos canapés e não abri ainda. Ai, 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 olha aí. Acontece, né? Eu também comprei 2 cursos esses dias e não abri nenhum ainda. Mas tem que abrir. Tem que abrir, principalmente quem tá começando aí, né? A ideia é montar um cardápio enxuto no início. Eu entrei nos canapés e não... Ah, já foi. Montar um cardápio enxuto e que venda, né? Justamente para que você tenha retorno já imediatamente, principalmente para até retornar mesmo teu investimento aí sobre o curso, né? Sobre o curso que você comprou. Deixa eu limpar aqui. E aí a gente começa a montagem. Deixa eu subir um pouquinho agora. Aí. Ó, eu não vou tirar os comentários, só vou dar um jeito de arrumar mais aqui essa altura para vocês me verem bem. Espera aí que eu vou colocar um negócio aqui que vai dar uma altura legal e não vou precisar tirar os comentários. Ó, agora sim. Eu tô usando o cacau 100%, Lilian. Aí eu uso da Melkin, da Cical. Eu não tô usando chocolate em pó, mas troquei pro cacau. Ele é mais em conta e é puro e também usa menos, então compensa mais, sabe? Dá pra fazer isso, dá pra trocar. Fechou? Então vamos, ó. Vou fazer uma caminha. Aqui nós temos uma manga de recheio de chocolate, brigadeiro, né, no caso. Ó. Ai, meu Deus, tá estourada a manga. Que a gente usa assim, né, as mangas... A manga já selada. Deixa eu limpar isso aqui, senão vai virar uma caca. Esse bolo é da sua massa de creme de leite? Sim, essa massa já mostro pra vocês a massa bonitinha assim. Mas ela é da massa assim de creme de leite. Maravilhosa, inclusive, né? Quem é meu aluno aí sabe. Quem é aluno sabe que ela é maravilhosa. Deixa eu limpar aqui, que acho que deve ter estourado. Ah, ela tá estourada mesmo. Deixa eu tirar aqui. Acho que assim não vai vazar. Essa massa é a massa à base de creme de leite. Que eu uso aqui, você sabe, né? Há anos já e não troco por nada. Por nada. Sempre limpando a mão. É perfeita, Fátima. Muito, né? Fazendo arte ao vivo, confeitaria real. É vida real mesmo, né, gente? Né? Quando você tá montando coisa, é assim. Ó, então eu vou fazer uma caminha. A ideia aqui também não é ensinar, né? Mas é mostrar para vocês como é possível trabalhar com algumas preparações, digamos assim, né? Ó, massa de creme de leite. Perfeita. Chocolate essa. Massa de chocolate é aquela massa que não pode faltar no cardápio, né? Assim como a Red Velvet, na minha opinião. Porque o pessoal gosta bastante da Red Velvet. Mesmo tendo corante, o pessoal gosta bastante da Red Velvet, sabia? Eu acho que não pode faltar aí. Qual a margem de lucro você sugere para quem está começando, Rogério? Ah, eu vi que o Rogério abriu, né, Rogério, uma confeitaria? Como é que é? Eu vi no Instagram ali os posts seus lá dos produtos. Depois me conta no direct também. Ou compartilhe com a gente como que está sendo e o que você está aplicando. Assim, margem de lucro, para mim, ela não é fixa. Eu costumo mudar conforme o produto. Então, eu tenho alguns produtos que têm 40%, 40 não, 40 é só uns produtos bem específicos que não vale a pena, porque a ideia mesmo é que seja no mínimo 50%. Então, lá no YouTube tem algumas lives que eu fiz sobre precificação, custo, que eu mostro bem certinho lá
como vocês podem ir mexendo nessa margem e definindo ela, né? Com base em cada produto, né? Ai, meu Deus, peraí que esse durex aqui... Peguei o durex ruim. Aí. Deixa eu ver. Já vamos falar sobre a margem. Tem dificuldade de colocar o acetato em volta do bolo, fica sempre torto. Você viu aqui? Ó. Tem que treinar. Acetato não é difícil de colocar, só praticar. Já vamos falar da margem. Porque tem gente que bota lá, mais 100% em cima do custo. E não é isso, tá, gente? Não é. Você precisa... Que Deus te proteja. Obrigado, amém. Amém, amém nós todos. A margem, ela depende do produto, depende do teu custo, principalmente. Mas, no mínimo 50%. Tem coisas que eu consigo chegar a 70%. Só que não é algo comum, né? Alguns estados ficam muito enrolados. Mas é porque vocês compram aquele... Deixa eu mostrar aqui. Acho que... Ai, vou ter... Ó, esse aqui, ele é bem apertadinho, né? Vocês sabem. Desde 2021 comprei seu curso e até hoje uso ela. Olha aí a Fátima. Maravilha, hein? Essa aqui, ó, ele é bem comprimido, né? Vocês veem que ele é bem justo. Então, quando você abre, ele fica mesmo difícil. Eu compro... Não tem aí, né, Patrick, o rolo, aquele grande, tá lá embaixo, né? Não precisa. Ah, tá aqui? Então, veja ali pra mim, por favor, só pra mostrar pra eles. Vou mostrar pra vocês como que a gente compra o acetato, tá? Que aí vocês... mas é muito caro, não sei o quê. Só que assim, vocês vão usar. Não vai estragar, não vai nada, né? Então, ó, a gente compra assim, ó, no rolo maior, ó. Nesse rolo maior aqui. Aí ele não é comprimido igual aquele pequenininho, entendeu? E aí ele não fica enrolando. E a gente ainda corta ele, né? Porciona, digamos, a gente deixa no tamanho que a gente precisa, né? E aí a gente consegue trabalhar com ele melhor. E ele não fica enrolando. Então, ó, fica uma dicona aí pra vocês. Comprar ele assim, é Mercado Livre, tá, gente? É acetato, rolo de acetato para bolo, enfim. Eu uso aqui duas alturas, a de 7 centímetros, que é essa aqui, e a de 10 centímetros também, tá? A de 10 centímetros é a que eu mais uso, né? E aí essa de 7 é para os bolos torta. Olha, tem bastante aluno aí, das antigas ainda. Deixa eu ver o que o Rogério falou. Estou começando, meio tímido ainda e conquistando meu público. Boa! E como é que tá sendo, assim? Qual que é o teu maior desafio, Rogério? De conquistar o público? Como que foi a tua montagem? Montou cardápio? Me fala aí, por favor. Que eu sei que você estava, na época que você veio, você ainda não, né? Demorou um pouquinho, digamos, depois de um tempo, né? Que você resolveu focar, mas que você tinha outra atividade também, se eu não me engano. Em São Paulo, né? Tô passando desmoldante aqui, tá? Para não grudar. Olá, eu tenho e logo vou comprar mais. O quê? Olha só, aqui vou molhar a calda. Essa massa, gente, para trabalhar com ela é maravilhoso porque ela permite que você molhe o bolo e o bolo absorva a calda. Ó, ela não fica seca, a calda não vaza pela massa, então fica super molhadinho, né? Fica bem molhadinho, então a ideia é não ter bolo seco, né? Quem é meu aluno e quem tá aqui há mais tempo sabe, né? O acetato, tá bom. Essa dica do desmoldante é demais. Gente, tem que ter, senão vai grudar, tá? Depois que você passa desmoldante, ele fica bem certinho quando você tira, né? E, obviamente, o ideal é ele estar bem gelado, tá? O bolo estar gelado. Então, fica aí uma dica. A ideia do bolo torta surgiu justamente para ser um bolo mais barato do Naked Cake. Então, é um Naked, é a mesma massa, mesmo recheio, só que a gente acaba montando ele de uma forma diferente. A gente monta... peraí que eu não posso apertar muito para não vazar em cima. A gente monta ele com menos recheio, né? Menos recheio, a decoração muda também.
Então, são opções aí. Queria um bolinho agora? Logo farei também o meu bolo de nível. Boa, Gislaine. E... Opa, peraí. E aí... Ó, então eu fiz aqui. Aqui, na verdade, a camada seria maior, né? Acompanho você trabalhar há anos. Esses dias meu amigo encomendou seu bolo. Estava maravilhoso. Boa, Levi, boa. Também, acompanha há anos já você aí, com as fotos. Esse bolo, gente, a ideia dele aqui seria uma camada mais grossa, né? Mais alta, assim, né? Que era um bolo com café. Temos várias opções. E aí, ao invés de botar uma camada certinha de recheio, eu vou dividir essa camada em 2 sabores. E aí eu vou usar aqui também o brigadeiro 4 leites, que é um brigadeiro branco, né? Que a gente faz aqui. A gente utiliza como base branca o brigadeiro 4 leites, tá? Ó, e aí aqui eu vou espalhar o branco em cima do preto. E aí vamos criar uma camada boa, generosa de recheio. Opa, tinha um papel aqui. Ficou preso. Vamos criar uma camada generosa de recheio e satisfatória, né, digamos assim. Então, assim, quando vocês querem trabalhar com um produto que se vende e que conquista... Patrick, consegue vir para mim o copinho com a água e a colher? Quando a gente, por exemplo, opta em fazer assim, um produto como esse, que é o bolo torta, que a gente chama, que ele é vida. A base branca é vida, salva a gente, salva mesmo, que ela é ótima. E ela é gostosa, o pessoal gosta. Obrigado. E, ó, aqui eu apliquei o recheio, deixa eu mostrar. Apliquei o recheio em 2 camadas, ó. E aí eu vou agora espalhar esse recheio, tá? Vou espalhar ele com uma colher molhadinha, assim, com água mesmo. Só para deixar ele retinho. Bem espalhado. Dá um acabamento, digamos, né? Ó. E aí temos... Quantas gramas você usa de recheio por camada? Isso é coisa para curso. Isso é lá no meu curso. Eu não vou dar... eu já estou mostrando bastante aqui para vocês, né? Isso eu não digo. Ensino vocês, mas não... Aí já é demais. E também é um detalhe, né? Se você pegar para fazer o bolo, você faz e você mesma mede ali, faz a sua quantidade de recheio que você acha ideal, né? Ó. E agora vamos para última camada. Sou gestor ainda. Peraí que eu já volto lá, tá? Que agora eu tô com a mão aqui. O Rogério me falando. Ó, aqui, ó, para vocês verem a massa, ela não fica aquela massa cascuda, fica uma massa macia. E aqui ela super fofa, assim, ó. Então, é ótima para trabalhar, ela não quebra fácil. Eu não sei usar esse acetato, sempre corta a massa do meu lado. Porque eu mostrei antes ali, né? Depois você volta lá que ela vai ficar salva, tá? Aí você volta lá e vê a dica que eu dei de como você comprar o acetato, para você não ter mais problema na hora de abrir ele e tudo mais. Ó. Então aqui, massa, segunda camada, né? Deixa eu tirar um pouco desses farelinhos. Depois do final a gente dá aquela limpada final, mas... né? Tá? Mas eu dei uma dica super legal. Bem simples também, e aí você pode dar uma olhadinha na live que vai ficar salva, tá? Nossa, fazia tempo que eu não fazia live montando bolo, hein, com vocês, ou fazendo alguma coisa, né? Ó, porque, deixa eu terminar de falar então sobre a questão do cardápio, tá? A ideia, gente, é você atender o público. Vocês viram que eu molho bastante, né? Que bailarina. Ó, molhadinha, massa. Super fofa. Deixa eu ver o que o Rogério falou. Vamos ver, peraí. Ó. Eu sou gestor ainda, mas quero minha liberdade financeira na confeitaria. Hoje estou mais focado para dar certo. Meu maior desafio é a insegurança de não
está bom o suficiente para vender. Ah, mas isso aí você tem que perder, porque a gente acha, mas não está bom ainda, não está bom ainda, não é assim. Você vai melhorando com o tempo, vai fazendo, e depois é que você vai melhorando, né? Para você realmente ter retorno, para validar. Tem coisas às vezes que você... Live aula top. Toma. Obrigado. Você vai ver que às vezes o que você acha não é o que o teu público está esperando. Então quando a gente tem vai fazendo, vai testando, e aí o público mesmo vai dizendo às vezes o que eles estão buscando, o que eles querem. Mas eu achei super legal a identidade ali que você está criando, Rogério, os produtos, achei bacana também. Então acho que é um caminho que você está indo legal, assim. Tem que ver se é isso que o teu público está querendo mesmo, se é o que eles estão esperando, mas eu gostei. As aulas dos canapés ainda tem? Tem ainda. Manda um direct para mim ali depois que eu te mando as informações. As pessoas adoram, é a gente que não tá bom. Exatamente, a gente que acha, né? Cristiano, tenho sim. A próxima turma vai ser dia 9 de novembro. Se você digitar presencial aqui na live, eu acredito que vai a mensagem para você, senão depois você me chama ali. Você tem algum curso sobre precificação? Dentro do meu curso tem precificação, tá? Então, lá tem uma aula ensinando a usar planilha, a fazer o custo, a precificação toda. Fechou? A próxima turma do presencial é dia 9 agora de novembro, então dá para se inscrever ainda tem vaga. Manda para mim o direct, ou tem ali no link da bio, mas manda para mim que a gente já conversa, troca uma ideia, tira dúvida que precisar, tá bom? Ó, agora eu vou fazer o acabamento. Aí, como eu falei sobre esse bolo ser com custo mais baixo, deixa eu apertar aqui para ele não vazar em cima. A ideia desse... Gente, se não chegar, é porque deu algum probleminha na automação e aí eu mando para vocês, tá? Mas manda no direct daí um oi para mim depois, tá, Márcio? Se não chegar a mensagem. Mas a próxima turma é dia 9 de novembro. Aqui eu tô fazendo umas pitangas do próprio recheio, tá? Que eu vou... Já mostro pra vocês. Que a gente dá um acabamento. Se fosse um naked cake com 2 camadas de recheio mais alto, o acabamento seria assim, liso e cheio de brigadeiro, ninho e morango, que é o sabor desse bolo. Nesse caso aqui, como a ideia é ser um produto mais em conta, é uma versão do naked cake, né, do nosso naked. Então a gente vai trabalhar com menos decorações, que é o que tem o custo mais alto, né? Que no caso, o brigadeiro ali, o ninho, né? Nós vamos usar, mas nós vamos usar menos. Deixa eu pegar mais papel aqui. Nós vamos usar menos. Mas a ideia é deixar o bolo gostoso, bem acabado, mas não com tanto custo. Ó, então eu deixei metade dele aqui com pingos. E agora eu vou usar o branco para fazer os outros pingos. Então dessa forma, foi uma forma que eu encontrei de ter o bolo mais em conta, sem perder qualidade, sem perder padrão. Então, e o pessoal adora essa versão, compra bastante. Eu estou agora reformulando, fazendo as fichas de novo, né, atualizando elas, e eu quero criar mais bolos tortas, sabores, né, que sai bem e acho que compensa bastante, assim, sabe? Para o cliente, para a gente, então é legal. É ótimo de trabalhar, sabe? Pelo custo que ele tem e pelo preço que você consegue vender. Ele não vai ser metade do preço do Naked, ele vai ser ainda um valor, né, condizente com o produto, com o padrão, com tudo. Não é todo mundo que gosta de chantilly. Também, exatamente. Tem público, muita gente gosta de Naked. Eu vivo de Naked Cake há 11 anos. Eu nunca trabalhei com bolos em chantilly, assim. Então, quem gosta de bolo sem cobertura, vai comprar com você. Qual o valor desse? Esse daqui é 170. Ele tem 17 centímetros de diâmetro. O menor de 15 você faz também? Não, esse daqui eu faço em 2 tamanhos. É o 17 e o 23.
Exatamente. Então, ó, aqui, aí agora nós vamos decorar com brigadeiro e morango e ninho, tá? Deixa eu colocar aqui do ladinho pra gente ter. Deixa eu só separar aqui. Vamos mandando aí perguntas sobre negócios, sobre o cardápio. Como que a gente deve, né, pensar no cardápio quando a gente está começando, por exemplo, porque a gente quer fazer tudo, ao mesmo tempo a gente quer fazer tudo, ao mesmo tempo a gente não tem todas as ferramentas ainda, a gente não sabe fazer tudo. Então, quando a gente pensa em cardápio otimizado, prático, que venda, a gente precisa escolher aqueles produtos que vão agradar ao público, né? Esse bolo, deixa eu limpar aqui. Esse bolo, pode repetir o valor? Minha internet está oscilando. 170, esse daqui, tá? Que é o médio, a gente considera esse o médio, e ele serve até 15 fatias. De um dedo de espessura, uma fatia de festa, não é aquela fatia desse tamanho assim de café, tá? 170 esse e 250 o de 23 centímetros. Que mais? O que eu tava falando? Sobre o cardápio, né? Então, quando a gente tem essa ideia de que o cardápio precisa ser mais enxuto, porque você está começando, porque ainda é uma opção, você precisa oferecer opções que você consiga executar bem, que seja viável, né? Que sejam viáveis. Então, quando você tem esse pensamento, essa ideia e essa consciência, você começa a oferecer opções que vão agradar o cliente comercialmente, né, falando. Então, é bem importante pensar nisso como uma estratégia inicial, principalmente, que você está começando ali uma atividade que você precisa ainda ter aquela estrutura, que você precisa começar a ter tração, né, que a gente fala, que é movimento, ter clientela, Então você não pode arriscar muito assim coisas caras, custo alto, o custo do insumo, né? O insumo, por exemplo, vou usar Biscoff, entendeu? Biscoff é caro. Então você às vezes vai fazer e trabalhar com um bolo mais em conta, que não usa Biscoff, mas é um Dois Amores, usa ninho, usa outras opções também de sabores que são mais em conta. Que são mais em conta não, mas que são ok de trabalhar, né? São viáveis, digamos assim. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente consegue criar um cardápio, um formato que venda e que seja um cardápio que traga retorno, né? Principalmente, tá? Ó, aqui ainda não tá pronto, mas eu já finalizei ele, ó. Vocês veem que a gente atende, mas não enche de brigadeiro em cima, por exemplo, que o custo do brigadeiro é alto. Bruno, se os brigadeiros bolhados você trabalha com tamanhos diferentes? Não, Lilian. São todos de 10 gramas a massa. Ó. Você pode pesar esse bolo para ter uma noção de valor de quilo? Não, porque eu não trabalho por quilo. Eu não faço considerando quilo. A gente pesa ele aqui no dia a dia para montagem, mas eu não peso ele para passar peso para o cliente. Então é assim, 17 centímetros, tamanho médio, serve 15 fatias. Mas quanto pesa? Não trabalhamos por peso. Estou iniciando, pensei em começar com as slices. Boa! Slice é uma ótima opção para começar. Suki, o confeito. Só para eu finalizar. A slice é uma ótima opção para começar. Esse bolo aqui também é uma ótima opção para começar. Ele não é um bolo difícil de trabalhar, de você, né, fazer
não é difícil de montar, então é importante pensar em opções. Dá para aprender slice online e também presencial, se vocês quiserem. Ó, finalizar só com confeito, para completar, assim, né? Deixar ele mais decorado, digamos. Mas já está mais do que suficiente esse bolo aqui. E é um bolo que atende a situação, a festa, né, a comemoração do cliente. A consultoria de slice já foi faz anos, né, Lilia? Foi na pandemia. Quando você vende esse bolo? 170. Ó. É um bolo que vai satisfazer super. Ele é bem recheado. É com uma camada só de recheio, mas ele é bem recheado. Então, gente, às vezes, para começar, quando você está começando, você acha bolo gelado uma boa opção de venda? Acho super. A gente faz aqui e bomba, vende bastante, principalmente no verão. A gente não fica sem. Às vezes, quando tá frio, o pessoal não compra, mas logo que esquenta, eles procuram. Porque o valor também é um pouco mais em conta do que a slice, né? Então a gente tem ali um produto que é de entrada, aí depois vem a slice. O bolo nosso gelado tá 16, que ele é recheado, né? Ele é recheado e tem, tem 2 camadas de massa e um recheio no meio. Eu não vou lembrar do custo agora desse bolo, Cristiano, não vou lembrar, porque são tantos. E eu não cheguei no bolo torta ainda lá nas minhas atualizações, então eu não vou saber te dizer agora de cabeça. Mas ele é uma opção bem mais em conta para você montar e você consegue ainda vender ele no valor ok. Como eu estava dizendo, ele é bem recheado, ele vai atender aquela situação da festa, né, da comemoração com o cliente, então vai ter, só que vai ser um bolo mais baixo, não vai ter as 2 camadas de recheio e não vai ter aquela decoração cheia de brigadeiro, tá? O que é um cardápio atrativo para você? Para mim, eu acho que um cardápio atrativo, ele precisa oferecer poucas opções. Mas o seu tem mais de 15 sabores. Sim, gente, depende da época, do momento que você está na vida, você não consegue mais trabalhar com 5 sabores. Você precisa ter um monte de sabor e eu tento tirar bolos, mas eu não consigo tirar porque eu gostaria muito de tirar e reduzir meu cardápio, mas eu prefiro cardápios que tenham ali 5 opções, uma de pistache, uma red velvet, uma de chocolate, uma 2 amores e uma com um recheio mais clássico, tipo abacaxi, entendeu? Abacaxi ou abacaxi com coco, né? Enfim, ou um damasco ali com alguma coisa, ameixa. Depende da região, né? Aquele sabor também que é bacana de trabalhar, o morango com suspiro. Acho que é uma opção legal. Então, um cardápio que me ofereça poucas opções em termos de sabores e que eu consiga escolher um sabor assim que seja aquele sabor que o pessoal gosta, né? Que os meus convidados gostem. Então eu sempre sugiro, eu comecei com 5 sabores, acho que quem está começando pode optar em fazer com 5 sabores, que eu acho que é uma opção de venda legal, sabe? Porque senão você vai ter muita opção, você vai ter que ter sempre aquela variedade de coisas, de insumos guardados, você ainda não tem giro, então o ideal seria menos opções e mais opções coringas, assim, né? O bolo gelado, qual sabor seria mais interessante? Com certeza o de coco e depois o de abacaxi com coco. A gente vende abacaxi com coco, pistache e chocolate, são 4 sabores. Sou de Paranaguá, vou aí visitar sua loja, admiro o seu trabalho, parabéns. Obrigado, Cristiano, venha fazer o curso também, dia 9 de novembro. Quem faz o curso presencial, passa o dia aqui comigo, fazendo, né, enfim, aprendendo tudo que a gente faz aqui, a gente mostra também a produção ali, os freezers, como que é o processo de produção de cada etapa, para vocês entenderem como que é a estrutura. É brigadeiro esse recheio, tá? Vocês entendem ali, né, o funcionamento aqui da produção e também, principalmente, a questão da otimização e do armazenamento que a gente faz aqui. Então, é bem prático e vocês conseguem ver ali como que é aqui o dia a dia, né? Cada etapa, né? E aí, além de fazer esse curso o dia todo aqui, ainda tem acesso ao online durante 1 ano.
Ah, mas eu tenho dúvidas, o que lá no online você vai ter o suporte e tira dúvidas, né? Além de grupo no WhatsApp, tudo pra gente falar direto. E ainda saímos para almoçar. É verdade, ainda tem o almoço. Mas o bom é depois, né? Depois que acaba o curso, tem os bolos para comer. Vocês comem todos os bolos. Levam, né? Porque não dão conta de comer tudo, é muita coisa. Vocês levam de marmita embora, porque não dão conta de comer todos os bolos. Ó, além desse aqui, gente, Bruno, quantos dias de antecedência você recomenda o cliente encomendar um bolo contigo para fazer um ensaio fotográfico? Pelo menos 2 dias a gente pede. Calma aí. Você sempre dá a opção para o cliente escolher o sabor da massa e do recheio? Não, a gente já tem os sabores pré-definidos no cardápio. E aí o cliente escolhe conforme aquele sabor que tem lá, tá? Então, são sabores que já estão no cardápio. Eu não faço assim para o cliente montar o bolo, sabe? Ah, eu quero esse, esse, esse. O que a gente deixa em aberto... Oi, Marta. Pô, que pena, hein? Já montei o bolo aqui, ó. Uma opção bem lucrativa aí para vocês trabalharem no cardápio. Depois assista lá que vai ficar salva, tá? Uma coisa que... O que eu tava falando? Meu Deus, perdi meu pensamento, minha linha de raciocínio. Quando o cliente... Eu acho que quando você abre para o cliente montar, eu quero a massa tal, recheio tal, tarará, sem ter um cardápio fixo já estruturado com as opções, você começa a criar muita confusão ali sabe, na produção, tudo. Então tem que ter já os sabores certos. Então o pessoal aqui, quando a gente fala, faz um 2 amores, faz um brigadeiro de morango, eles já sabem que o bolo é esse aqui, brigadeiro de morango, por exemplo. Então aí só uma pergunta, é torta ou é naked? Aí a gente fala, é torta, beleza, eles vão fazer esse aqui. Ou então é naked, vai fazer o grande com todo ele decorado em cima, coberto, né? Coberto, eu digo, cheio de brigadeiro. Então, você especifica, e principalmente, quando você é sozinha, você trabalha sozinho, você consegue dominar tudo, porque tudo você sabe. Agora, quando você tem uma estrutura, que você começa a crescer, tem mais pessoas trabalhando com você não consegue deixar isso assim solto, né? Porque as pessoas vão confundir, vai dar errado, vão perder o bolo, você vai montar, vai perder, não é aquele, vai ter que montar de novo. Então você perde trabalho, perde tempo, perde tudo. Então é importante ter bem estabelecido como que é cada um. Indiscutivelmente os melhores bolos, obrigado. E é isso, olha só. Eu acho que essa aqui é uma opção ótima para começar, além da slice, do bolo gelado que vocês falaram, dos canapés também, tá? Eu vejo o seu trabalho com tanto potencial que consigo imaginar ele se transformando em uma franquia espalhada por todo o Brasil. Você sabe que eu não tenho vontade de franquear? Não tenho vontade. Conheço amigos que franquearam, não é uma coisa que me dava um interesse, assim, sabe? Então não verás. Talvez mais lojas um dia, mas não franquia. Bruno, eu não entendi a diferença entre bolo versus torta. Olha só, não é bolo versus torta, é bolo, torta ou naked cake. Então, por exemplo, esse bolo, por ser mais baixo, eu chamo de bolo torta porque a torta que a gente costuma fazer, e aqui, pelo menos em Curitiba, é uma torta, por exemplo, torta de mousse de limão. É uma torta, ela é baixa, ela é mais baixa que um bolo desse tamanho. Assim, o bolo vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, nessa altura. E o bolo torta tá aqui. Então, por ele ser mais baixo, eu chamo de bolo torta. Agora, quando é um bolo naked cake, ele é com 2 camadas de recheio, 3 de massa, cheio de brigadeiro em cima. Então, essa é a diferença. É só a altura dele e a camada de recheio. Mas a massa, o recheio é o mesmo. E o preço, né, claro. Você pode traduzir espanhol autocursos? Eu acho que só a legenda. Só com legenda. Mas não tem tradução e aula em português. Você já teve várias lojas. Dá trabalho demais, né? Tenho 2 padarias, prefira ter uma... Também, né? Gostoso ir pra Curitiba, né, Lilian? A Lilian veio pra cá. E sentar nessa calçada e comer mais lá. Ó. Então é isso, gente.
Espero que de alguma forma aí eu tenha despertado algumas ideias em vocês em relação a esse formato de trabalho, né, com os bolos, para que vocês testem aí, quem está começando. Eu acho que é uma ótima opção para... Ele vai atender, vai satisfazer, não vai ser aquele bolo imenso, vai ser um bolo que vai atender, vai ser gostoso. Se compra outro curso, que me interessa como para entendê-lo. Então, pois mas é que eu estou no Brasil, meu curso é Brasil. Eu não faço curso para fora, né? Eu entendo que é difícil. Então, tem gente que está no Chile, por exemplo, e fez meu curso e está fazendo tudo. Vai do interesse e da forma como você tem a familiaridade com as coisas do Brasil, né? Com português, principalmente. Então, meu curso é para brasileiro, é para confeiteiro no Brasil. Se pessoas de fora querem fazer e conseguem fazer isso no seu país, beleza. Tem gente que já faz na Angola, tem gente que no Chile, como eu falei, a Pamela, ela sempre está por aí, tá? Então, cada um com a sua habilidade. Entende? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Quem sabe no curso você entenda também. Cheguei agora, vou assistir novamente. Assista novamente porque tá gravado, vai ficar salva lá, tá? Que bom. Dá uma olhadinha lá no conteúdo que acho que, né, você consegue entender legal, tá? Olha só. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar, só faça um curso, vale super a pena e tem dicas maravilhosas. Obrigado, Rogério, obrigado. Faço bolo torta Red Velvet de Natal e vende muito. Sim, a gente também bota aqui, Ana. E é um dos que mais vendem. O Red Velvet, obviamente, por ser Natal. A gente tem 4 sabores desse bolo. E aí, por que eu falo do cardápio enxuto? Só para finalizar, então. Que eu ia falar disso e acabei falando de outra coisa. A gente tem esse aqui, que é tipo um Dois Amores, que agrada a maioria. Esse é o sabor de bolo que mais vendem aqui nas slices e nas encomendas. Depois nós temos o Red Velvet com frutas vermelhas, que daí é na massa vermelha. Nós temos o ninho e morango, que é um bolo branco, recheio branco, com geleia de frutas e ninho e morango em cima decorando, assim, o ninho, morango, ninho, morango, ninho, morango. Ele é um bolo que sai bem também. E nós temos o todo de chocolate, todo de brigadeiro, então ele é todo chocolate. São 4 opções coringas que agradam a todos e resolve para o cliente. Então é por isso que eu falo de cardápio enxuto, que vai vender por conta disso, porque é uma forma de atender com tudo, mas sem exagerar e sem ter tantas opções assim. Mas você falou que quer fazer mais bolos tortas. Sim, porque eu tenho um cardápio que tem mais opções, eu tenho sabores ali na vitrine de fatia que vendem super bem, e que se eu colocar no bolo torta ele vai vender também, né? Estou na produção de bolachas de Natal, vendo a sua live. Você é 10. Obrigado, Edi. Obrigado. Sucesso aí nas vendas de Natal. Eu nem comecei ainda a pensar no Natal. A gente precisa correr aqui agora para fazer o cardápio. Mas não muda muito. Meu cardápio é sempre mesmo, assim. Talvez uma coisa ou outra diferente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais uma live aqui. E vamos ter esse formato aqui também. Não vou dizer que não vou voltar a fazer live no YouTube, mas aqui agora, no momento, a gente vai começar a fazer esses testes, assim, né? De fazer a live de novo aqui uma vez por semana, conversando, vocês verem alguma técnica, entenderem como que funciona, vocês verem que é viável trabalhar com o que a gente trabalha, porque às vezes vocês dão uma olhada no Instagram e falam, não, isso aqui é muito difícil de fazer, não vou fazer. E quando vocês têm esse contato aqui de fazendo, né, vocês veem que é super viável de fazer e aplicar aí na casa de vocês também, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Me falem aí, gostaram da live ou não? Me falem. Que semana que vem, terça-feira, 10 horas, a gente está aqui de novo, tá bom? Muito obrigado, boa semana, boas vendas aí, sucesso, e que vocês, de alguma forma, pensem com carinho no que eu falei em relação à estrutura de cardápio que vocês devem ter. Porque eu tenho certeza que, de alguma forma, vai ser mais prático, vai ser rápido, vocês conseguirem, né, ter um cardápio enxuto, você consegue ter essa... Foi top, cada live é um aprendizado. Show. Que bom, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Edi. Vocês vão ter aí um cardápio viável de trabalhar, né?
Muito boa. Ô, Rogério, dá uma olhada no meu YouTube depois lá. Tem um monte de live também. Tem mais de 30 lives sobre o negócio, sobre quem está começando, sobre montar cardápio, sobre precificação. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ajudar bastante. Você já sabe, enfim, você já fez o curso, né? Mas você não tem o acesso ao online, que você é aluno das turmas antigas. Então, dá uma olhadinha no YouTube. Tem planilha de precificação lá, tem aula ensinando. Então, acho que você vai curtir, tá bom? Obrigado, gente. E assistam a live depois quem chegou no meio.